Vamos falar da chegada de Dorival Júnior à seleção brasileira. Vocês sabem que desde quinta-feira essa história está no radar. Na sexta-feira, aqui no De Placa, exploramos bem o assunto. O Edinaldo Rodrigues foi reconduzido através de uma liminar do STF, do ministro Gilmar Mendes, à presidência da CBF na quinta. À noite, quinta-feira, começou a sair o nome do Dorival. Na sexta-feira, ele já ligou para o Diniz e para o Mário Bittencourt, avisando que, ó, o Diniz está aí, segue a vida de vocês, não queremos mais o Diniz. E ontem o Dorival foi comunicado desse interesse oficialmente e já comunicou aos diretores do São Paulo que não vai continuar no clube, que aceitou o convite da CBF. Até agora não tem anúncio oficial da CBF. Mas já tem o anúncio. Nem podia ter tido, né? Ainda mais ontem. Não era o dia, né? Mas não era o caso mesmo. E o São Paulo tá lá dele, até porque o São Paulo fez uma nota de júbilo do São Paulino, né? Era toda a demonstração maravilhosa, o próprio Dorival, que é muito legal. Mas assim, era o São Paulo enaltecendo. Tem razão. Né? Mas enfim, mas faz parte do jogo. Faz parte do jogo. A CBF ainda vai anunciar oficialmente, mas o São Paulo já confirmou através de uma nota oficial na tarde de ontem que o Dorival aceitou o convite para treinar a seleção brasileira. Isso estava no texto da nota do São Paulo. Então é isso. São Paulo ainda tentou uma última cartada, né, uma renovação, uma proposta de renovação com o Dorival até 2026, mas isso não o sensibilizou. E aí, Bibi, a gente está diante dessa realidade, né? Para o treinador brasileiro, para o treinador nascido aqui, que trabalha aqui, treinar a seleção brasileira é o posto máximo. Então é muito difícil você brigar com isso, né? Com certeza. A gente já falava aqui na sexta-feira, né, que chegando essa proposta de forma oficial, seria bastante difícil o Dorival Júnior não aceitá-la, mesmo assim, que ele esteja ajudando o São Paulo a construir essa nova temporada, né, que ele tenha todas as digitais dele nesse processo de planejamento para 2024, com jogadores que não ficaram, com jogadores que foram colocados à disposição para serem negociados com outros clubes e também jogadores que chegaram. Ainda assim, mesmo sabendo de toda a ética, boa índole do Dorival, a gente sabia que se chegasse esse convite, percebendo ele com um projeto de carreira, um profissional experimentado que ele é, pô, existe uma lacuna, eu não sei quando essa lacuna vai voltar a existir, eu não sei se no próximo ciclo, de repente, o Ancelotti não vem, e aí o presidente que estiver pela grife vai querer o Ancelotti a todo custo, independentemente de como ele tenha terminado a passagem dele no Real Madrid. Eu acho que tendo esse entendimento, mesmo em meio a esse caos da CBF e em meio a um bom planejamento que ele parecia ter com o São Paulo, acho que era bastante difícil, assim, por mais românticos que sejamos, pensando, nossa, mas ele tinha um vínculo com o São Paulo, nossa, mas ele reconduziu o São Paulo ao caminho dos títulos, né? Depois de tanto tempo tirou o São Paulo da fila. Mesmo assim, eu acho que até o meu lado romântica do futebol, ele tende a concordar mais, a compreender mais a escolha do Dorival Júnior. É, porque aí, né, Gi, é diferente de uma situação onde você ganha 2x e tem uma proposta para ganhar 4x e você vai, porque financeiramente essa proposta faz mais sentido e tal, e geralmente as decisões de carreira vão muito nessa direção, mas aí é sonho, né? Aí é um negócio meio que impalpável até. É uma oportunidade que provavelmente ele não teria. A gente até debateu a questão da idade, ele tem 61 anos, e aí eu acho até complicado falar sobre isso, porque eu discordo de muitos pensamentos, né, de pessoas que acham que quanto mais velha a pessoa vai ficando, mais ultrapassada ela é, e não, principalmente o Dorival, ele tem se mostrado revolucionário ali dentro dos próprios trabalhos dele, né? Um cara que continua se reciclando ano após ano e continua sempre bem no cenário, mas querendo ou não, seria muito complicado ele voltar a ter essa chance de treinar a seleção brasileira, que acaba sendo o topo para muita gente, né? Aquele sonho, todos nós temos sonhos dentro da nossa profissão, e provavelmente um dos sonhos do Dorival era exatamente treinar a seleção brasileira, uma oportunidade que, querendo ou não, poderia ser mais complicada nos próximos anos, e eu acredito que mesmo que não dê certo essa passagem dele na seleção brasileira, que eu acredito que vai dar sim certo, para mim, depois que ele sai da seleção, ele vai ter muito mercado, como a gente viu no caso do Tite, né? O Tite foi um técnico cobiçado, e como o Dorival, independente do que ele faça na seleção brasileira, quando ele deixar esse cargo, ele vai continuar sendo cobiçado no futebol brasileiro, tendo em vista também o panorama de técnicos, que é um panorama complicado aqui no Brasil. Inclusive nós vamos fazer um Sai do Muro daqui a pouquinho para pegar alguns desses nomes e tentar achar aqui assim, um caminho para o São Paulo, um nome ideal para o São Paulo, porque não é fácil. Acharam? Sofreram, mas acharam. Agora, viáveis, né? Aí é que tá. Viáveis nem todos da lista, mas daqui a pouco nós vamos falar disso. disso. Colocaram o Zidane nessa lista. Será? Deixa eu... Não vou dar o spoiler. Pode ser. Ô, Mauro, a questão também é, entre tantas, né? Uma das questões.
É um sonho, é o principal cargo que um treinador pode alcançar dentro do futebol brasileiro, tudo isso já discutimos e concordamos. Porém, é uma CBF que a gente sabe que não está sendo tocada da melhor forma. É uma bagunça, é eliminar para cá, eliminar para lá. O presidente que um dia sai do cargo por uma decisão judicial, depois consegue outra decisão judicial para voltar. O presidente está interino. É isso. Um fato. É isso. É fato, porque é uma liminar, é uma decisão que pode ser reformada a qualquer momento. Agora não temos mais treinador interino. Presidente efetivo interino. Presidente eleito interino. Então, assim, tudo bem que é um sonho, mas tem a situação atual da CBF, ela coloca um risco dentro desse sonho pro Dorival, né? Mas tudo é risco, gente. A gente tá aqui, não vai cair, evidentemente, não vai Pelo cair a amor de cabeça Deus. gambiarra aqui, mas o Mauro Betti é capaz de eu derrubar em vocês. Então, tudo é possível, mas é isso, gente, é um sonho. O Dorival é melhor que o Júnior. O Dorival, o treinador, é melhor que o Júnior volante. E não é demérito algum. Não sei porque eu não perguntei a ele, mas já conversei, já falei algumas vezes que o grande Pepe, até falando do Zagallo, o Pepe que jogava Michael Zagallo, né? O Pepe, como dizia o Zagallo do Pepe, ele até hoje ele sonha jogando, não como treinador. E olha que o Pepe foi um ótimo treinador, inclusive do Guardiola no Catar. Mas ele era muito melhor jogador. O Dorival ao contrário. E não tem mal algum. E tem gente que sonha enquanto treinador. O professor Rubens Minelli, também recentemente falecido, foi muito melhor treinador do que era como jogador. Um dos maiores da nossa história. E ele, lamentavelmente, não foi um dos 57 treinadores da seleção como merecia, no mínimo, pelo menos na Copa de 78, o seu Minelli. E o Minelli não. O Minelli sonhava até os 94 anos, quando ele partiu agora em novembro, como treinador, não sonhava como atacante que foi. E é de cada um. Gente, você é convocado para a seleção brasileira. É quase como o Exército. Você pode dizer não, como disse o Muricy, a gente já falou em 2010, como o Filipão disse a primeira vez em 2000, como Oswaldo Oliveira disse em 2000, como o Dino Sani, e quero citar em 70, não assumiu a seleção brasileira, no lugar do Zagallo, foi o primeiro convidado a substituir o João Saldanha em 14 de março de 70, porque o Dino Sani seria observador do João Saldanha na Copa. Ele achou que por amizade e compromisso ético ele não poderia substituir aquele que seria auxiliar. Então ele falou, não, obrigado, não vou. Dino Sani que então dirigiu o Corinthians e também por isso o Zagallo acabou chegando à seleção e fazendo o trabalho estupendo que foi. Gente, é de cada um e não tem manual de procedimento. É de cada um e agora é o seguinte, se me convidam para a seleção, mas é uma bagunça. Gente, é a seleção brasileira. Merecidamente o Dorival Júnior tem até uma situação confortável financeiramente para vai que der errado, ele ficar no mercado e pode voltar ao próprio São Paulo, não se sabe, a outro grande clube aqui, ou fora, enfim. Então assim, não tem como não dizer. Ah, mas a CBF é uma bagunça. Gente, é a CBF, é a seleção brasileira. Ele não vai ser treinador de Edinaldo. Ou se foi eleito o Reinaldo, ou se foi eleito o Sveiter, ou se for Dona Lucila, minha mãe, a nova presidente da CBF. Mais velha do que para nova. É a seleção brasileira. Para uma Copa do Mundo, possivelmente, se tudo der certo, e acho que dará. Também seria a minha escolha. A gente pode falar, rapidinho, eu escolheria primeiro o Zidane, que não viria. Pensaria no Abel, o Abel não vai dizer não à seleção brasileira. Não vai dizer sim à seleção brasileira, ele vai dizer não porque ele pensaria na seleção de Portugal e no momento ele não sairia do Palmeiras. E não é porque o Abel é mais palmeirense ou está melhor no Palmeiras do que o Dorival. Não, é diferente. O Dorival é um brasileiro, o Abel é um português. Como lá em 2016 o Balsa, fazendo o trabalho melhor que a encomenda do São Paulo, foi para a seleção da Argentina, que era a seleção dele. Como o Osório não é a mesma coisa, mas foi em 2015. Como outros tantos foram. O Corinthians, neste século, perdeu 3 treinadores para a seleção. Fora o Luxemburgo no outro século. Foi o Parreira em 2003, foi o Mano em 2010, foi o Tite em 2016. O Sport perdeu o Leão para a seleção em 2000. O próprio Cruzeiro perdeu o Filipão em 2001. E, gente, é difícil, e eu quero falar isso apenas para citar, que o torcedor de São Paulo fique chateado, mas tenha gratidão e entenda a escolha que é absolutamente natural do Dorival Júnior. Acho que todos nós aqui no lugar dele teríamos optado pela seleção. E não é dizer não ao São Paulo, é dizer a um sonho de criança de Araraquara.